Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Amigos, aqui no canal da Corban Cine TV. Estamos com uma novidade para você que acompanha nosso trabalho nas redes sociais. Agora você pode agendar sua gravação aqui no Estúdio Corban por meio do nosso site, corbancinetv.com.br. É muito simples e fácil. Acompanhe comigo. Olha só como está o nosso site de cara nova. Quando você acessar www.corbancinetv.com.br, você vai ser direcionado para essa tela. Essa é a nossa tela inicial do nosso site, tá? Aqui nós temos o menu suspenso, onde nós temos os botões que te leva diretamente para o nosso Instagram, YouTube, fala com a gente no WhatsApp. E aqui vai a grande novidade, a grande sacada nossa foi criar a reserva do estúdio. Se ficou com alguma dúvida, bem acima na primeira página tem o nosso WhatsApp para suporte a todas as suas dúvidas. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Gente, hoje o programa Entre Amigos está muito bacana. Eu vou receber um convidado especial que se tornou um amigo. Ele que vem lá do interior de Sergipe, transformou uma dificuldade, uma dor, em uma missão. E hoje ele ajuda a aumentar a autoestima das pessoas usando fortalecimento do cabelo. Eu sou suspeita de falar, porque esse tupete se tá pra cima assim, é graças a ele. Gente, sem mais delongas, abre a tela pra gente. Temos a honra de receber aqui o Dr. Carlos Modesto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Gilson. É uma honra estar aqui no seu programa. Dr. Carlos, gente, eu queria que o Dr. Carlos mesmo fizesse a apresentação dele. Eu já conheço a história, eu sou suspeito de falar, mas fala um pouquinho, você veio lá do interior do Sergipe, como que foi, né? Um jovem sonhador lá de Sergipe, né? Conta um pouquinho da sua história. A minha história, ela começa, assim, desde que eu me conheço como gente, eu tinha, na verdade, um sonho de morar na cidade. Na época, nós falávamos, eu e as minhas duas irmãs, que nós queríamos ir para a rua, queríamos morar na rua. Só que hoje eu entendo que essa expressão ir para a rua e morar na rua é como se fossem mendigos, mas na época, nas nossas condições, nós tínhamos essa informação como morar na rua era como se nós estivéssemos querendo falar que nós estávamos querendo morar na cidade. Sim. Por que morar na cidade? Porque nós sabíamos que lá nós teríamos possibilidades de, por exemplo, estudar, né, que sempre nossos pais instruíam. Olha, se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Nós não tivemos a oportunidade de estudar, porque nós precisávamos trabalhar para ajudar nas coisas de casa, a comprar alimento. Então nós precisamos muito trabalhar como nós éramos crianças, jovens. Então hoje nós estamos dando a oportunidade para você estudar. Então você precisa fazer isso para você ser alguém na vida, assim que eles falavam para nós. E aí, né, eu nasci no interior, né? Tobias Barreto, é isso? É isso. Só que assim, Tobias Barreto é uma parte ali quando eu já era adolescente. Mas eu nasci mesmo na roça. Quando eu falo roça, é um ambiente onde não tem nem encanação, eletricidade. Isso acontece muito com o povo do interior, né? Muito. Nasce na roça e aí o pai e a mãe acabam registrando em outra cidade. Né? E isso também tem essas questões também. Então, eu nasci em um ambiente ali bem precário, né? Onde não tinha saneamento básico. E o nosso sonho era sempre morar na cidade. E aí, quase todos os dias, eu e as minhas duas irmãs fazíamos reunião com os nossos pais, quando eles chegavam da roça, do trabalho. Pai, mãe, nós queremos morar na rua, na cidade, no caso, né? Porque a gente já sabia dessas possibilidades. Eu lembro que meu pai falava isso também. O jovem cresce que é rua. Eu ouvi esse termo também. É o povo dos antigos, né? Falava isso. E assim, foi muito interessante também a nossa infância, porque até começamos a trabalhar muito cedo, né? Acredito que 9, 10 anos. Nós já comprávamos o nosso material escolar
A gente juntava castanha para vender na cidade e ali comprar nossas roupas, nossos Vocês já eram calçados. Empreendedores desde De criança. criança. Então a Cara, gente que precisava fantástico, olha vender isso. algumas coisas para poder adquirir o que nós queríamos. Você acha que as crianças de hoje têm a mesma mentalidade Eu que acredito as que crianças de não. antigamente? Acredito que não. Não é assim, também não é um não para todo mundo. Eu acredito que antes tinha mais isso, sabe? Por causa da A dificuldade dos dificuldade. Hoje pais. está mais fácil. Hoje está mais fácil. Hoje eu acredito que os pais querem dar para os filhos o que eles não tiveram. Então acaba que eu tiro isso talvez pelo meu sobrinho, né? Meu sobrinho tem tudo, por exemplo. Hoje o menino tem 12 anos, já tem apartamento. Então, Olha só. na minha cabeça, tipo assim, ele vai se esforçar menos com relação a despertar essa parte de empreendedorismo, porque ele, teoricamente, não precisa, tem tudo Sim. nas mãos, né? Então, diferente de nós que precisávamos Ralar para comprar as um coisas. sapato Se por queria ano. uma mochila nova, um sapato novo, tinha que ralar. Tinha que ralar. E caso nessa época de criança ainda, você tinha. O que você sonhava? Sabe quando a criança fala? Quando eu crescer, eu quero ser. O que você falava? O que era o teu sonho? Na verdade, tipo assim, com relação a uma A profissão. uma profissão, o que você imaginava? Então, Você falava, eu vou ser tricologista quando eu crescer. não tinha isso. Na verdade, na minha família, porque eu venho de uma família muito humilde, então, na verdade, não tinha ninguém com uma formação acadêmica, não tinha ninguém Uau. que tivesse feito uma faculdade. Então, isso era muito longe da minha realidade. Quem morava aonde eu morei, o sonho era ter um salário Uau. mínimo de R$ 1.000 Olha isso, pessoal. de R$ 1.000 na Interessante. época, acredito. Então, o sonho era ter um salário mínimo. Na minha cabeça, eu com 8 ou 10 anos, quem tinha R$ 1.000 era rico, era milionário. Porque na minha situação, que eu só tinha um curto dinheiro uma vez por ano, quem tinha R$ 1.000 na minha cabeça era rico. Então, para mim, o meu sonho era ter um salário mínimo. Rapaz. E aí a gente vê, né? Infelizmente tem. Olha, eu não quero falar não, mas eu vou falar de algumas pessoas da minha família. Tem uns pais, cara, que olha, mima tanto, e aí impede a criança de crescer, evoluir, e ser empreendedor, né? Como você vê a história aqui, fantástica aqui, de 9, 10 anos, já vendia as coisas para ter as suas próprias coisas. Fantástico. E, cara, nessa época, qual foi o grande desafio que você teve ainda lá, né? Porque você tinha um sonho de ir pra rua, né? De conquistar o mundo, mas tinha que estudar, tinha que se capacitar. Qual foi o grande desafio para você nessa época de buscar uma formação? O grande desafio, sem dúvidas, foi fazer com que os nossos pais fossem morar na cidade. Fazer com que os nossos pais levassem nós para esse ambiente onde nós pudéssemos estudar. Então, esse foi o grande desafio. Depois que ele nos levou até essa parte do caminho, nós já tínhamos na nossa mente que dali para frente era com a gente. Porque nossos pais tinham resistência de morar na cidade. Porque eles não tinham nenhuma formação. Então, eles diziam para nós, como que nós vamos morar na cidade se a sua mãe não tem nenhuma profissão? Eu não tenho nenhuma profissão. Como é que nós vamos sustentar a família? Então, o grande desafio foi esse. E aí a pergunta que não quer se calar, Carlos. Doutor Carlos Modesto. Meu doutor e meu amigo hoje, graças a Deus. Em que momento das... não, antes de fazer essa pergunta, eu tenho uma outra curiosidade. Eu ia perguntar para você como que foi gerado o sonho de fazer a especialização como tricologista. Mas antes disso, eu sei que você teve uma passagem, é famoso lá no Sergipe, tem até um nome artístico que você vai falar pra gente, como design de sobrancelhas, cabeleireiro. Conta pra gente um pouquinho dessa fase da sua vida. Tô curioso, cara. Claro, vamos lá. Minha irmã é cabeleireira, tem muitos amigos cabeleireiros, e eu acho fantástico. Eu queria aprender esse trem aí. A profissão. Sim. Então, quando eu cheguei na cidade, eu precisava arrumar alguma coisa para fazer, porque nós prometemos para nossos pais que chegando na cidade nós íamos se virar, né, para ajudar eles. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de design de sobrancelhas. Fui me matricular lá na instituição
Peguei a lista de materiais e não sabia o que era uma pinça chanfrada, pinça reta, ponta agulha, então eu não sabia nada disso. Mas fui lá, comprei o material e fiz o meu primeiro curso na área de design de sobrancelhas e foi um sucesso, porque no meu segundo curso, que foi de cabeleireiro, eu já ganhava dinheiro dentro do próprio curso de cabeleireiro, fazendo sobrancelha dos outros alunos, da Que legal, professora. cara. Então, ali foi um pontapé para eu explodir, foi exatamente nessa época. Porque foi nessa época onde eu comecei a ter o meu dinheiro, um dinheiro mais abundante do que eu tinha lá no interior, lá na roça, né? Então, aí eu fiquei muito conhecido na minha cidade, Qual que era o seu nome? inclusive lá eles me conhecem como Duda Modesto, então... Aí, meu povo do Sergipe, Duda Modesto tá aqui, ó. Olha que honra, hein? Desculpa, hein? Beijo, me liga. É nóis, cara. O rei das sobrancelhas. É Aí isso hoje aí, se pô. tornou o rei do topete. Que legal, cara. Então eu comecei a transformar sonhos, transformar vidas na área da beleza lá quando eu iniciei fazendo sobrancelha. Sou muito grato por essa época, porque Muito bom, cara. época foi graças a essas pessoas que me possibilitou a eu fazer a minha graduação, a fazer a minha faculdade. Inclusive foi um período da minha vida difícil também, porque eu morava no interior, morava em Tobias Barreto, e a faculdade era na capital, em Aracaju. Então eu precisava sair, se eu não me engano, 2h45 de casa e só retornava 1h da manhã. Uau, 2h45 da tarde e voltava 1h da manhã. 1h da manhã. Então você trabalhava no período da manhã, Até mais ou menos 1h. 1h almoçava, 2h45 Tinha que pegar o de ônibus. ônibus. Quantas horas de ônibus? Da cidade de Tobias até... Umas 2 horas, mais ou menos. 2 horas de ônibus. É. Chegava lá para estudar tarde inteira, direto. Que eu imagino que não seja fácil. Não, E aí, quando chegava em casa, Tava 1h da manhã. Aí chegava 1h da manhã, isso quando o ônibus não quebrava, né? Homem é brabo mesmo. Isso quando o ônibus não quebrava. E daí tinha que dormir, quando eu acordasse cedo, tinha que acordar cedo para estudar, fazer as atividades da faculdade, trabalhar e voltar para a faculdade novamente 2 horas, 2h45 mais ou menos, tinha que voltar para a mesma rotina. Tem alguma história dessa... Porque, gente, ele já me contou essa história e eu fiquei, assim, impactado, porque tem muita gente que faz corpo mole para estudar, para fazer as coisas, né? E não entende que precisa passar pelo processo para alcançar o seu objetivo. E, cara, ele trabalhava de manhã, estudava à tarde, voltava tarde da noite e não reclamou. Mas eu queria que você contasse alguma coisa. Você tem uma lembrança de alguma situação, de alguma dificuldade nesse tempo que marcou você? Foram bastante, foram várias. Uma delas é que, na minha cabeça, eu não sabia se estudar, viajar para a faculdade, se eu iria conseguir trabalhar e dar conta de tudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu juntei todo o dinheiro da faculdade antes de iniciar os estudos. Então, eu fazendo aquela sobrancelha lá, que não era 12.500, como tem alguns famosos que cobram hoje, 12.500 na hoje sobrancelha. Hoje cobra R$12.500 uma sobrancelha. Tá bom, na gente. Época A minha tá ótima aqui. Na época eu cobrava R$5, R$10. Então, eu precisei... R$10 uma sobrancelha. Você fazia quantas por meio período ali que você trabalhava? Eu deixava meia hora para fazer uma, trabalhava acho que umas 4 ou 5 horas, fazia 8, 10 sobrancelhas no período que eu trabalhava, e eu juntei todo o dinheiro da faculdade, porque eu não sabia se eu ia dar conta de trabalhar, estudar e pagar a faculdade, o ônibus, os materiais ali da faculdade. Então eu juntei todo o dinheiro. E depois que eu juntei todo o dinheiro, eu lancei um desafio para mim mesmo. Eu disse, cara, se você der conta de trabalhar, pagar a faculdade e não mexer no dinheiro que está na conta, você vai ter o seu presente, o seu primeiro carro. Você mesmo... Falando comigo mesmo. Falando com você eu mesmo. Tenho muito Fantástico. dessa. Eu falo comigo. Por exemplo, eu almoço, venho uma vontade de comer um doce. Aí eu brigo comigo mesmo. Digo, não vai ter doce hoje. Eu converso muito comigo. Então, eu juntei ali o valor da faculdade e depois eu me esforcei para não usar o dinheiro, e eu não usei.
E no final da faculdade, eu me dei um carro de presente, foi o meu primeiro carro. Olha que legal, cara. E é fantástico isso, né? Porque a pessoa rala tanto, né? E às vezes, se ela não se autopresentear, né? Ela pode não receber isso das pessoas, né? Esse reconhecimento. Tá de parabéns, cara. Com certeza. Fantástico. Outro fato marcante é que eu tinha muito medo na madrugada, quando eu vinha da faculdade. Nossa, vinha todo mundo dormindo, né? Que a maioria das pessoas trabalhavam na época e fazia faculdade igual a minha pessoa. E, assim, eu tinha muito medo na volta, porque vinha todo mundo dormindo e às vezes eu acordava e eu percebia o ônibus ia num lado da pista, voltava no Meu outro. Deus, que medo. Eu tinha muito medo de que acontecesse um O cara acidente. dormir ali, né? O motorista Isso. cansado, né? Teve vezes que eu já chorei com isso, eu acordar, Rapaz. perceber que todo mundo tá dormindo e que o ônibus tá meio desgovernado. Aí eu dizia, meu Deus, será que eu não vou me formar? Será que vai Meu Deus, tem acontecer muito algum chão pela acidente? frente, né? Meu Deus, eu tinha muito medo, É. principalmente na volta da faculdade. Porque parecia que o motorista, parece que ele estava dormindo ou era desviando de algum animal na pista. Eu passei muito sufoco nessa época também com relação a isso. E aí, depois dessa experiência, como que surgiu aí a ideia, né? Você já era o rei da sobrancelha, como que surgiu a ideia de se formar na área de. Como que fala esse trem? Tricologia? É Uhum. difícil, gente. Não sei se. Parece aquele trem que eu uso para passar no cabelo. Tricologia. Isso. Como que nasceu no seu coração o desejo de se formar em tricologia? Quando eu ainda estava na faculdade, eu tive problema capilar com toda essa dificuldade, esses transtornos que eu vivi e a genética que eu carrego, eu desenvolvi uma diminuição ali do meu cabelo. Então Devido eu ao acabei... estresse. O estresse, ele potencializa, uma vez que eu já tenho a parte genética. Então essa potencialização fez com que eu procurasse alguns profissionais para executar tratamento no meu cabelo, e eu não tive resultado em 2 tratamentos que eu fiz. Aí eu aproveitei o ambiente ali, a faculdade, os professores, para me aprofundar, para curar uma dor ali que era minha, e eu acabei me interessando ali pela área capilar, e ainda dentro da faculdade eu comecei a estudar mais sobre isso, a perguntar mais aos professores sobre isso, e aí eu desenvolvi o método, né, onde eu recuperei o meu cabelo, e aí depois que eu recuperei o meu, eu disse, não, isso agora é muito bom para recuperar só a minha autoestima. Eu preciso agora expandir para que eu possa recuperar a autoestima de outras E é pessoas. tanto cabelo que a gente vê no Dr. Carlos que a gente nem imagina ele com pouco cabelo, né, gente? Olha só. Então, ele transformou uma dor em uma cura, né? Uma oportunidade de ajudar outras pessoas. E isso é fantástico. E aí, qual que foi o próximo passo, né? Você fez essa formação lá em Sergipe, você precisou vir para São Paulo? Como que foi isso? Aí eu terminei a faculdade, só que assim, se você quer se tornar especialista, você tem que fazer uma graduação. Uma graduação. Aí eu fiz essa pós-graduação em tricologia. Tricologia é uma especialização que os profissionais da área da saúde, formados na saúde, podem fazer. Então eu fiz essa pós-graduação para me tornar especialista em tricologia. E aí eu fiz essa pós-graduação ainda em Sergipe, mas lá em Sergipe eu fazia vários procedimentos. E quando eu decidi vir para Curitiba, foi que eu fiz mais alguns aperfeiçoamentos além da pós-graduação que eu tinha, e aí eu desenvolvi ainda mais o meu método depois que eu deixei de fazer outros procedimentos. Então, eu alinhei muito com Deus antes de vir para Curitiba. Eu expliquei para ele, conversei, orei, apresentei para ele a minha ideia. E eu disse, Deus, eu estou com vontade de sair da minha cidade, próximo dos meus parentes, para tentar uma oportunidade, né, uma vida melhor. Não que esteja ruim, mas eu quero melhorar, quero dar
uma qualidade de vida melhor para os meus pais, para minha família. E aí, quando eu decidi ir para Curitiba, foi que eu abandonei todos esses procedimentos e aí eu me tornei ainda mais especialista na área do capilar. A gente vê muitas pessoas que sofrem, né? E como você falou, né? A pessoa já tem uma tendência, né? E ainda a questão do emocional acaba ativando e fazendo com que a falta de nutrientes faz com que, somado com a questão emocional, faz com que caia o cabelo. Existem muitas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres que sofrem com isso. E muitos deles, tem até um amigo em particular que está me assistindo, que morre de medo de agulha, né? E ele não faz o transplante porque tem medo das picadas. Mas o que eu quero falar para vocês, gente, é que o nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Modesto, ele tem um método totalmente diferente e eficaz. Porque não é aquele tradicional que tira o cabelo a parte de trás, né, e implanta. Não, e ele vai falar sobre isso agora pra gente. Doutor, a pergunta é, o seu método não é o tradicional, mas é um método revolucionário que eu sou um case seu de sucesso. Eu sou um case de sucesso que em 3 meses já recuperou aqui, eu não tenho mais entradas, não pinta mais o cabelo, as entradas. Não passa mais a tinta para disfarçar as entradas, funciona. Fala pra gente como que é o seu método, como que é a forma que você trabalha. Hoje, o que está mais... hoje, o que o pessoal mais conhece é o transplante capilar. Mas o transplante, em alguns momentos, ele é bem-vindo, mas tem pessoas que não podem fazer o transplante por falta de área doadora. Então, se você tem uma área receptora, está faltando cabelo, e você não tem uma área doadora suficiente para cobrir, então você precisa fazer precisa fazer o tratamento para você diminuir essa área receptora, né, essa área calva, para você poder possibilitar fazer o transplante. Então, o meu método hoje é um método sem cirurgia, onde eu consigo controlar e até reverter a calvície sem precisar fazer cirurgia. Com um tratamento baseado em ciência, a gente consegue controlar e reverter a calvície sem precisar realmente passar por um procedimento cirúrgico. Então, é um tratamento ali onde, mais ou menos em 6 meses, nós fazemos essa recuperação. Dentro desses 6 meses, fazemos 6 sessões no consultório e eu indico também um home care para que o paciente use em casa, que é o uso de uma loção capilar e uma vitamina, porque é muito importante melhorar a nutrição do paciente para poder esses nutrientes chegar no couro cabeludo e a célula que produz o cabelo ter material suficiente, ter energia para produzir os cabelos. E vocês estão vendo aí, aqui embaixo, aliás, estão vendo as imagens aqui de casos de sucesso, o antes e depois, pasmem, realmente é isso que vocês estão vendo. Não é Photoshop, não é maquiagem, não, gente, não é editado, isso é real. E doutor, essas imagens que o pessoal de casa está assistindo, qual o tempo de tratamento para conseguir o resultado que você, como um especialista, espera? Os primeiros resultados, eles aparecem ali a partir dos 60 dias. Mas o resultado final vai depender de qual grau de calvície o paciente chega no nosso consultório. Por exemplo, se você chega no grau 1, 2, 3, nós conseguimos recuperar uma média de 4 meses. Isso vai depender muito do grau e vai depender também do tempo que o cabelo já caiu. Existe nós fazemos uma anamnese, né, uma avaliação de alguns fatores para poder saber mais ou menos em quanto tempo nós vamos recuperar aquele cabelo. Mas o tratamento ele vai variar ali de 3 meses a 6 meses, 8 meses, por aí. Normalmente 6 meses, normalmente. Teve caso já do cara já tá lá, o Kojak, né? Já tá todo careca, já teve caso do cara ter ainda bulbos lá, a maquininha que faz o cabelo crescer, teve caso de recuperar? Se a pessoa não... Eu não entendi a pergunta. Teve caso de pessoas, a pessoa já tava careca. Ah, sim, agora já teve compreendi. caso de recuperar?
Assim, olha, 100%, porque assim, a gente tá falando agora de um grau 7, pessoal. O que é um Grau grau 7. 7? É onde a pessoa não tem mais cabelo em toda essa região, que é a região onde nós temos os receptores da genética. Eu tenho um caso de recuperar mais ou menos 50%. 50% do Uau. cabelo. Isso seria cobrir em 50% o seu couro cabeludo. Eu não consigo pegar um grau 7, por exemplo, e entregar esse resultado que eu tenho hoje, esse cabelo que eu tenho aqui. Eu não consigo entregar essa densidade, mas eu consigo, nesse caso de grau 7, que é o grau máximo, possibilitar fechar essa área em 50% para possibilitar ele finalizar aquele resultado com um transplante. Porque a maioria das pessoas que tem o grau 7, às vezes ela nem consegue fazer o transplante por falta de área doadora. Então, eu pego aquela pessoa que não tinha nenhuma possibilidade mais de fazer o transplante e eu possibilito ela de ir para o transplante e finalizar o 100% ali Que do cabelo fantástico. dela. O cara não vai precisar usar mais boné, então. Verdade. E a gente estava até aqui discutindo um mito, né? O nosso diretor, o senhor Augusto, estava falando sobre o boné. É prejudicial, o pessoal que usa boné é prejudicial. Realmente, aquele mito que fala boné faz com que caia o cabelo. É verdade ou é mito isso? Na verdade, é um mito muito grande, né? Porque a calvície mesmo, ela vai vir, se for androgenética, vai vir como o nome já fala, né? Alopecia androgenética. Então, quando eu falo de andro, é hormônio. Quando eu falo de genética, é a genética que você carrega. Então, se Individual. você tem esses dois fatores, o boné não vai influenciar. Na verdade, o boné ele vai até melhorar a sua questão capilar pelo fato de que você não está tomando sol. E o sol, ele produz um envelhecimento do cabelo, ele produz uma inflamação do couro cabeludo, possibilitando assim a queda do cabelo, né? Se você toma muito sol, muito calor. Então o boné, na verdade, ele é muito mais bem-vindo do que ele vir causar um dano pro cabelo. E as mulheres que estão aqui ligadinhas aqui no programa Entre Amigos, elas querem saber essa pergunta que não quer escalar. Doutor Carlos, esse seu tratamento é somente para homens ou para mulheres também? O tratamento ele super funciona também em mulheres, visto que o que desencadeia a alopecia também androgenética feminina segue mais ou menos o mesmo padrão. Logo, o tratamento ele é fantástico também para as mulheres. E tem muita gente que às vezes começa a cair o cabelo, fica fraco, vai tomar banho, né? O cabelo vai tudo caindo lá no ralinho. Isso daí já é um sinal de queda de cabelo, de falta de vitamina? Qual que é a atitude, a ação que a pessoa precisa fazer quando começar a ver que está faltando, caindo os cabelos ali? Na verdade, você vai perceber, né? As pessoas se conhecem, né? Ela tem noção de uma quantidade diária que ela vem há 10 anos, cai todos os dias aquela mesma quantidade. Se ela passar a ter uma queda anormal, ela vai perceber. E ela percebendo realmente uma queda de cabelo anormal, ela não tem uma alopecia androgenética, ela não tem uma calvície, ela tem o que chamamos de eflúvio telógeno. Eflúgio telógeno. Isso, que é uma queda Rapaz. acentuada dos cabelos. A partir de que idade começa isso? Esse eflúvio, ele não tem idade, né? Por exemplo, pode ser um adolescente que passou, por exemplo, por uma cirurgia, perdeu muito sangue. Diminuiu a quantidade de vitaminas, diminuiu a Ele ferritina, começa a cair. e aí ele vai ter essa queda abrupta dos fios, né? Uma queda em grande quantidade. Mulheres pós-parto, ali depois do 3º mês, elas passam por esse eflúvio telógeno. E é isso que eu quero deixar claro, que a queda de cabelo em grande quantidade é diferente da alopecia androgenética, porque a alopecia androgenética, que acomete a maioria das pessoas, é um afinamento lento e progressivo que faz com que comece a mostrar o couro cabeludo. Então o cabelo vai afinando e aí começa a mostrar o couro cabeludo. Isso é alopecia androgenética. Dificilmente de uma queda abrupta dos fios. Então, e pode ser que a pessoa tenha as duas coisas também.
Pode ser que você já tenha alopecia androgenética e você também desenvolveu um eflúvio telógeno. E queria pedir para a produção, tem um vídeo que o nosso doutor encaminhou para gente, que é da cantora, que é da dupla Maraia e Maraísa, tá passando para vocês aí. E ela falou assim de forma muito clara, eu achei muito bacana da parte dela poder falar de uma dor dela particular. Ela poderia não expor isso, mas ela falou que ela tem esse problema, né, de alopecia androgenética. E é muito bacana, porque quando a gente fala de uma dor, de algo que a gente sofre, a gente automaticamente acaba, além de levar uma solução, né, ajudar outras pessoas. E, doutor, ela usou, eu não sei se é a Maraia ou a Maraísa. É a Maiara. A Maiara, né? Isso. Ela usou essa mesma técnica? Ela usou uma técnica bem parecida que eu acompanhei um pouco ali esse tempo que ela fez o tratamento. É algo bem próximo ali do que nós desenvolvemos hoje também. Tem outras pessoas, como a Xuxa, né? A Xuxa também agora fez transplante capilar. Então tem muitas mulheres hoje que não vê problema, né? Na verdade, elas sabem que se ela abre, expõe isso, vai ajudar outras pessoas, outras mulheres que acham que tem que aceitar, que não tem tratamento, que não tem mais o que fazer. Então, quando elas expõem isso, elas abrem um leque ali para pessoas que não tinham nem conhecimento que poderia reverter essa situação. Se alguém que está assistindo a gente, que tem medo de agulha, tem medo de qualquer procedimento, e qual seria a quebra de objeção para essa pessoa, para que ela possa investir nela, na autoestima dela, doutor? Com certeza, o tratamento ele dá para fazer sem agulha, hoje tem a máquina, né, que faz sem agulha, então... Com agulha é um método mais evasivo, com agulha é mais eficaz. Porque essa máquina que tem hoje no mercado, ela é nova, então, inclusive, eu até estou esperando um pouco ali um feedback de alguns colegas que acabaram fazendo aquisição. Para mim também, estou esperando, só eles dizer, olha, tem o mesmo resultado, e aí a gente também já está pensando em adquirir. Mas com relação a, por exemplo, que é o microagulhamento, que é o que nós fazemos na clínica, é muito tranquilo. Por exemplo, a pele tem... duas camadas, a epiderme e a derme. Então, a primeira camada, que é a epiderme, ela não é vascularizada. E o que é vascularizada só é a segunda camada. Então, o microagulhamento, por exemplo, ele não sangra. Então, ele fica só na primeira camada. Então, é um negócio muito superficial. É como se fosse uma esfoliação um pouquinho mais abrasiva. Então, é algo bem, bem sutil, bem, bem tolerável mesmo. Apesar que se fosse algo bem dolorido, talvez a minha carreira não tivesse deslanchado tanto, porque eu trato mais homens e homem tem um pouco mais de dificuldade. É chorão, né? Homem é chorão, mulher tem parto, né, cara? E sobrevive. Homem, se tiver um parto, ele morre. Na hora, pá, morreu. E o doutor fala pra gente, a criança, né, tipo, existe uma certa, ou adolescente, existe uma certa idade que a criança jovem pode começar a fazer um tratamento de prevenção na saúde capilar? É difícil crianças passarem por esse tipo de problemas. Um exemplo, tem um filho de um primo que ele tem 18 anos e já tá calvo. Uhum. A gente vê um jovem e fala, gente, isso mexe demais com a autoestima dele. Então, que idade que ele pode começar a iniciar a fazer um tratamento como esse? Na verdade, não tem uma idade. Tipo, a pessoa passou pelo problema, aí o pai vai ter que ir lá junto na consulta, vai assinar o termo de responsabilidade por aquela criança, mas tipo, não tem uma idade. Porque se você tem um problema, quando você tem 8, 9, 10 anos, vai deixar ficar de maior para poder tratar? Não existe isso. Mas teve o problema, já inicia o tratamento ali. Claro que o pai assinando como responsável, levando para o consultório, fazendo todo o acompanhamento. Mas falando de alopecia androgenética, que é o que nós temos de maior relevância hoje, ela aparece ali mais ou menos depois dos 15, 16 anos. E não vai ter uma contraindicação o tratamento para que por ele ser jovem e iniciar o tratamento. Não vai ter essa contraindicação. Então, 15 anos já pode fazer o tratamento, 16, 17, e aí não tem limite de idade.
Eu tenho senhorinhas de até 80, 83 anos que eu já fiz tratamento e eu atendo eles com muita que alegria, com muito legal. carinho. Inclusive lá em Curitiba eu tenho um paciente meu, eu tenho um carinho enorme por todos, né? Mas parece que eu estou atendendo o meu avô. Então eu tenho aquele carinho. E como que você tem ali um paciente que tem um resultado, aí depois disso vira amigo, porque ele fica tão grato com o benefício, né, da autoestima, de fortalecer o cabelo, que acaba virando amigo. E como que é isso para você, né? Como que é essa experiência de atender alguém com um dom que Deus te deu, que você estudou, se capacitou para isso, mas como você lida com isso, com esse sentimento de gratidão do seu cliente? Eu tenho uma gratidão imensa pelo meu trabalho, mas quando isso acontece, então quer dizer que é muito, muito, muito legal você saber que você usa o seu dom para entregar autoestima e aí a pessoa ainda vira o seu amigo, fortalece ainda mais os laços e é só realmente gratidão, muita gratidão, ainda mais, né? Porque eu tenho gratidão por todos, mas quando isso acontece, aí eu fico ainda mais feliz, Fica completo, né? completo, aí pronto. E qualquer pessoa pode fazer o tratamento? Como que é isso? Temos poucas restrições para fazer o tratamento, que Você no faz caso, uma análise antes. na verdade seriam mais ali gestantes e lactantes, que Tá, seria uma contraindicação maior. entendi. E a pessoa vai até o seu consultório, você usa o seu equipamento ali para ver se tem os bulbos capilares. Eu já tô sabendo tudo aqui, gente. Os bulbos capilares. A maquininha que faz o cabelo crescer. Aí você analisa e fala, e aí fazendo essa análise você consegue prever o resultado desse tratamento? Como que é isso? Isso mesmo. Antes de iniciar o tratamento, nós passamos em consulta comigo, onde eu vou fazer, além da minha análise, das perguntas, da anamnese, nós temos um exame chamado de tricoscopia, que esse exame me possibilita analisar a quantidade ali de ósteos abertos, e esses ósteos estando abertos, todos aqueles ósteos ali têm possibilidade do cabelo nascer novamente. Então, tem como prever qual vai ser o seu resultado antes mesmo de você iniciar o tratamento. Ali na consulta, eu já consigo passar para você, olha, pelo que eu analisei, nós vamos conseguir recuperar 80% do seu cabelo, 90%, de acordo com esse exame e a anamnese que eu faço. Então, é muito importante eu garantir isso antes mesmo que você feche o tratamento, porque se você analisa o que eu falei, por exemplo, ó, vou recuperar 50% do seu cabelo, e se você achar que 50% é pouco, tá tudo bem, você não faz o tratamento, você não faz o investimento de dinheiro, de tempo, porque você já sabe que você não vai ficar satisfeito com aquele resultado. Mas se o que eu falo, olha, vai recuperar Sim. 80%, 90%, é o que você quer, aí não tem como dar errado, porque eu vou garantir aquele resultado também, desde que a pessoa se comprometa em seguir as orientações. A gente vê o pessoal fazendo o implante, né? O tradicional, que é tirar da parte doadora e implantar. E tem pessoas que começam a ter resultado depois de um ano, né? Tô falando de amigos meus, depois de um ano que começa a ver o resultado crescer. Quanto tempo você consegue ver resultado nos seus clientes, seus pacientes, aliás? Isso, hoje eu consigo obter os primeiros resultados a partir de 60 dias. Então, eu já consigo tirar. Já 2 meses já tem resultado. Isso. Eu sou suspeito de falar, gente, desculpa, mas ele é meu convidado. Por exemplo, o seu, nós temos um resultado expressivo com 3 meses, né? 3 Na meses. terceira sessão, porque há 15 dias atrás, talvez a gente fez a quarta. Mas naquele dia nós tivemos ali o resultado da terceira. Então, 3 meses, praticamente a gente já conseguiu aí. Que essa foto que vocês estão vendo aí, produção, essa foto que vocês estão vendo aí é do meu resultado. Pasmem, sou eu, tá? Olha só, tô feliz, cabeludo. O tupete já tá de novo lá. Vai Feliz cima, da né? vida. E esse é um resultado parcial, né? Vocês estão vendo. E ainda tem mais 3 meses, né? Isso, vocês estão vendo um resultado aí de 3 sessões, né? De 3 meses. Então nós temos mais
50% aí desse resultado que nós vamos adquirir ao longo desses 3 meses. E depois conseguiu o resultado, fez o tratamento lá com o Dr. Carlos, o pessoal enlouqueceu aqui no programa Entre Amigos, falou, gente, eu preciso conhecer o Dr. Carlos, cadê esse moço? Aí entrou em contato, marcou, começou, e assim, conseguiu o resultado, depois de 6 meses. Precisa de manutenção? Precisa voltar lá, tipo, no outro ano, como funciona isso? Precisa sim, hoje nós não temos nada que seja definitivo relacionado à alopecia androgenética. Então, seja o transplante ou seja o tratamento, nós precisamos fazer uma manutenção, precisamos sempre ter um cuidado com o cabelo, porque é uma patologia, né, que não tem cura. Então, precisamos realmente sim fazer manutenções para manter esse cabelo. E aí essa manutenção vai variar de você usar só um produto em casa e você ter essa manutenção para o resto da vida, fazendo você sozinho em casa, usando um produto, há pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de manter em casa. Eu já percebi que são pessoas que geralmente têm uma rotina não muito saudável. Então, talvez essa pessoa que vai precisar, além de usar esse produto em casa, esse home care, talvez ele precise de manutenção a cada 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E essa manutenção vai de acordo com cada um, mas eu já deixo tudo muito alinhado ali no início do tratamento. E pós-tratamento, eu junto com o paciente, nós vamos analisar se ele é aquele paciente que vai precisar fazer manutenções a cada 1 ano, a cada 6 meses, ou ele vai fazer a manutenção só em casa. Fantástico. Pessoal que está em casa aí, eu acredito que vocês estão tão interessados nesse tema assim como eu, que é fantástico. Né? Muitas pessoas hoje, né, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes aí fica aí com a autoestima, né, com baixa autoestima, devido ao cabelo tá ralinho, começou a cair, perder lá o cabelo no chuveiro ali. E hoje a gente está tendo uma aula de como você resolver isso. E, gente, é o seguinte, ó, eu, através do meu tratamento, né, na metade do meu tratamento, eu já tô muito feliz com o resultado, ainda tem mais metade, vou ficar mais cabeludo ainda. Mas aí eu fui falar pra minha sogra, a parte de cima, né, ela ralinho aqui, ela quer muito fortalecer o cabelo dela. Pronto, gente, fui falar pra mulher, ela também é lá do norte, lá, ela endoidou. Então hoje, onde ela vai, a dona Edna fala do Dr. Carlos, aí mostra a minha foto, né, aquela foto que vocês viram, falou, nossa, gente, você precisa conhecer o Dr. Carlos. Ela nem começou o tratamento dela e já tá louca. Então, realmente é algo que mudou a minha história, vai mudar da minha sogra, vai mudar a sua também. Dr. Carlos, você falou aqui, no caso, você tratou o senhor de idade, a senhora de idade, né? O pessoal de cabeça branca me encanta, eu amo pessoa de idade. Você tem alguma história que você lembra com carinho? Alguém que você tratou? Tem alguma história interessante pra você contar pra gente? Claro, tem sim. Tem uma história de um rapaz em Curitiba que ele ia casar. E ele estava com autoestima baixa e ele me procurou porque ele disse, cara, eu já tô com um casamento marcado e eu preciso melhorar minha autoestima porque eu não quero ficar no álbum de casamento careca, né? Então nós iniciamos o tratamento dele e inclusive tem um depoimento dele, eu posso falar abertamente, porque até ele mesmo fez depoimento, contou essa história, Que legal. tá lá no meu Instagram, e essa história me deixou muito feliz, porque depois ele deu depoimento, né, que graças a Deus e ao Dr. Carlos, ele casou com cabelo e que não vai lá pro álbum de fotografias faltando cabelo, né, então eu tenho essa história e que eu guardo com muito carinho comigo, poder ajudar a essa pessoa a realizar o sonho dele de casar com cabelo. Que legal, fantástico. Você tá doido, merece uma salva de palmas. O moço foi casar cabeludo, gente. Aí a esposa agradeceu, né? Gente, a gente tá falando aqui com o Dr. Carlos Modesto, tricologista. Já aprendi a falar esse trem. E é um cara que transformou a dor dele em uma missão. Hoje a profissão dele é realizar o sonho e aumentar aí a autoestima das pessoas.
Ele que veio lá do interior do Sergipe e veio primeiramente para Curitiba e graças a Deus agora está aqui em Alphaville. Fala pra gente como que foi a ideia de estar aqui em Alphaville também. Como surgiu esse insight de estar aqui? O insight de estar aqui em Alphaville é que, na verdade, quando eu estava em Sergipe e eu estava conversando com Deus, como eu contei lá atrás, eu pedi a Deus que eu queria vir para São Paulo, para Alphaville. E tudo que eu pedi para ele foi bem específico, porque eu aprendi a ser mais específico nos meus pedidos. Então, eu disse para ele que eu não queria mais fazer vários procedimentos, eu queria ser especialista em uma coisa. Eu disse para ele aonde eu queria ir, e que se todo esse desejo meu fosse legal, fosse para me colocar para frente o projeto, que ele permanecesse no meu coração. Essa intimidade te influenciou na decisão. Só que daí eu pedi a Deus para vir para Curitiba, para São Paulo, eu fui específico. Só que como aqui em São Paulo eu não tinha nenhum parente, não tinha nenhum amigo, eu acabei indo para Curitiba, que lá eu tinha um ponto de apoio, que é a minha irmã. Aí eu fiquei 2 anos lá em Curitiba. Qual o nome da sua irmã? É Tatiane. Tatiane, um beijo, querida. Obrigado, muita gratidão. Viu, por receber o mano aí em Curitiba, agora aqui em Alphaville. E ela tá aqui agora em Alphaville, né? Agora tá que eu tô recebendo ela. Tati, aí ó, investiu, aí pronto. Tá vendo? Toda semente um dia floresce. É verdade. Então, o meu alinhamento com Deus foi para vir para São Paulo e eu fui para Curitiba. Fiquei 2 anos lá e nesses 2 anos eu não sei explicar em palavras exatamente o que eu ouvia ou o que eu sentia. Porque todos os dias, exatamente todos os dias, é como se eu ouvisse ou sentisse algo que me falava assim: tudo que você me pediu, eu lhe entreguei. Só que você está no lugar errado. Ou seja, tudo que eu pedi a Deus, ele providenciou. Só que eu pedi para vir para São Paulo e fui para Curitiba. Então, como eu ouvi essa voz por 2 anos, eu disse, não, eu preciso expandir agora o meu negócio e eu vou abrir mais uma unidade em São Paulo, Alphaville, e vou aproveitar que eu vou morar lá. Então, hoje eu atendo em São Paulo, em Alphaville, e também em Curitiba. Moro aqui e todos os meses eu pego um voo, vou lá, atendo os pacientes, fico uma média de 10, 15 dias lá e volto aqui para Alphaville atender vocês aqui. Que legal. E para alegria de quem está assistindo a gente, tem projeto de ir para alguma outra cidade, algum outro estado? Temos sim. Lá em Curitiba eu atendo um paciente querido que, devido ao resultado maravilhoso que ele teve, ele ficou encantado. Inclusive tem uma empresa de mais de 30 anos e ele pretende fechar a empresa dele para investir em uma sociedade comigo, para a gente expandir, né, esses nossos resultados pelo Brasil. E também, como ele mora aqui no Brasil e nos Estados Unidos, primeiro nós vamos abrir esses modelos aqui no Brasil, né, espalhar pelo Brasil, e depois nós temos pretensão de levar para os Estados Unidos também. Que fantástico. Então, amigos aí dos Estados Unidos já sabem, em breve aí. Mas o pessoal dos Estados Unidos pode vir para cá também, aqui em Alphaville, pode ir em Curitiba também e vir poder realizar o teu sonho e aumentar a sua autoestima. Vale a pena o investimento. Dr. Carlos, fala pra gente uma coisa, ó. Qual é a lição que você, como o empreendedor Carlos, aprendeu durante toda essa jornada? Com certeza é não desistir, porque a área do empreendedorismo é linda. Eu sempre incentivo, né, que eu posso incentivar, eu sempre incentivo essa parte do empreendedorismo. E, cara, o amor, eu acredito que é uma das grandes chaves, porque quando você faz com amor, quando você entrega o que você tem nas suas mãos como um dom, com amor, então aquilo vai gerar um grande resultado. E um grande resultado não tem como a sua empresa, por exemplo, não dar certo. Então, se você tem amor no que você faz e você não desiste daquilo, não tem como não dar errado, cara. Não tem como dar errado isso, de jeito nenhum. Fantástico. Então você já meio que já começou a responder uma pergunta minha. Muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui no Entre Amigos, de repente tem pessoas que estão lá no interior do Sergipe, ou está no interior do Paraná, interior de São Paulo,
está estudando, fazendo uma faculdade, tem um sonho, tem um desejo de ter uma carreira em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, fora do país. Ó, aquela câmera ali, número 2, toda sua. O que você diria para essa pessoa que tem um sonho, mas ela tem um medo, né? De repente sair de casa e ir para rua, como você falava com seus irmãos. O que você diria para essa pessoa, Dr. Carlos? Então, você precisa só realmente ter esse pontapé inicial, desde que você faça um alinhamento com Deus. Então, não é também só pegar, jogar roupa e sair para um lugar distante, né? Eu aconselho você ouvir o seu coração, você realmente colocar o seu plano nas mãos de Deus, você ter um pouco dessa sensibilidade para entender se é um ok para você. Mas depois que você tem esse ok, cara, se você tem essa aprovação do que está no seu coração com alinhamento com Deus, mesmo assim vai vir a dúvida. Então aí é nessa hora que você não pode ter medo de seguir os seus sonhos. Vai vir dúvida, vai vir dificuldades, mas aí depois que você já teve o alinhamento que eu falei, você não pode mais se deixar abater por essas dúvidas que vai surgir no meio do caminho, e é só você ter uma constância no que você quer, e fazendo com amor não vai dar, isso vai dar certo, não tem como dar errado, desde que você alinhe com Deus e faça com amor e tenha persistência. Fantástico. Dr. Carlos Modesto, sua história mostra pra gente que muitas vezes a nossa dor, um problema, né, que é um problema para nós, muitas vezes pode se transformar em um propósito de vida. Então, estou muito honrado, muito feliz de ter recebido você aqui com a gente no Entre Amigos e compartilhar sua trajetória, sua carreira, as dificuldades, um momento em que você teve a transição, que você enfrentou todas as dificuldades e venceu. Hoje você é um doutor, um especialista que realiza sonhos de pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais. A produção vai colocar aqui embaixo, Carlos Modesto, DR. E os contatos lá para Curitiba é 419-9838-7326. Aqui para São Paulo, 11-9898, agora eu esqueci, 9. Tá aqui embaixo aqui, agora eu esqueci o... Tá aqui embaixo aqui, gente, é esse telefone que tá aqui. E o seu site? Na verdade, o meu site ele foi desativado. É o Instagram. Hoje em dia o site é o Instagram, né? Ficou só o Instagram mesmo, que é o Carlos Modesto DR. Perfeito, gente. Então já sabe, né? Já sabe o que você tem que fazer, né? Clica aqui embaixo, entre em contato, marque aí a sua consulta para ele analisar e poder te ajudar aí na realização do seu sonho. Dr. Carlos, olha, se você pudesse hoje conversar com aquele jovem Carlos lá do interior, lá de Tobias Barreto, lá no interior de Sergipe, se você pudesse olhar para ele hoje, né? E eu tenho certeza que existe vários outros Carlos, né, no Brasil inteiro, né, sonhando, com um coração desejoso de ir para a rua, como você falou, de romper a barreira financeira da família, né, a limitação, né, cultural ou financeira. O que você diria para aquele Carlos, né, que desejava estudar e poder ter o sucesso? O que você diria para aquele Carlos naquela câmera toda sua? Vai lá. Primeiramente, eu ia dar parabéns para ele, né? E também agradecer ao ensinamento dos meus pais, né? Que isso tornou quem eu sou hoje. E gratidão por todas as dificuldades que eu passei. Isso tornou uma pessoa mais forte, dá valor às coisas que realmente importam. E eu diria para ele, parabéns por você não ter desistido. Parabéns por você ser o que você é hoje, desenvolver o seu trabalho com muito amor, com muita responsabilidade e com muito respeito, principalmente. Fantástico, top demais. Então agora essa próxima mensagem que você vai mandar é para todos que estão assistindo a gente aqui, o Entre Amigos, que é apresentado toda terça, quinta e sábado, no mesmo horário, às 8 da noite, aqui no canal do YouTube da Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Dr. Carlos, por favor, mande uma mensagem para todo mundo que está ligadinho aqui. A minha mensagem é que você
siga os seus sonhos, né? Falando um pouco do empreendedorismo, que você siga os seus sonhos, você tendo esse alinhamento e persistência, fazendo a coisa certa, tenho certeza que o seu sonho será realizado, né? E para você que está com a baixa estima aí, né? Devido à falta de cabelo, falhas do seu couro cabeludo ou outro tipo de patologia, né? Como caspa, seborreia. Então, você pode estar entrando em contato e com certeza nós vamos conseguir resolver esse problema aí para você. Maravilha. Obrigado, Carlos, por ter recebido, por ter atendido o nosso convite. Foi muito especial a nossa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tirou as dúvidas, o pessoal de casa já está entrando em contato agora mesmo. E nós estamos aqui em São Paulo, em Alphaville, mas tem pessoal de Curitiba. E futuramente aí nos Estados Unidos também vai ter a clínica com esse tratamento top que funciona. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, senhor Kiko. Pega minha mão aqui. Obrigado. Você agradeço o convite. Você é muito bem-vindo, sempre. Obrigado. Literalmente entre amigos. Entre amigos. Música e empreendedorismo. Bom, gente, quero falar aqui de um livro de um cara chamado Gilson Campos. Esse livro se chama Entre Amigos. Esse livro se chama Depois do Furacão. Depois fala aqui, reconstrua suas emoções. Esse livro físico só tem esse, gente. É filho único de mãe solteira. Mas a nossa equipe fez um kit muito bacana, que é esse livro, Depois do Furacão, e mais outros 2 livros também que falam sobre desenvolvimento pessoal e sobre a gestão de carreira. Então, se fizer sentido para você, tem o meu site aqui, ó, www.cantorgilson.com.br. Clica lá e garanta o seu kit, tá bom? Num valor promocional. Mas o mais importante é que esse livro faça sentido e que de alguma forma aí toque, transforme, mude o seu coração para melhor, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por hoje. Foi top demais. Obrigado você que ficou até o final desse programa. Esse aqui é o programa Entre Amigos. Nós estamos aqui no estúdio da Corban Cine TV. Sua imagem em alto nível. E esse estúdio aqui, gente, você pode vir aqui pessoalmente conhecer. Estamos aqui no Alpha City, no bairro aqui de Alphaville, em Barueri, tá bom? Tem as redes aqui, ó. Tá vendo aqui esse arroba Corban Cine TV? Segue no Instagram para saber todas as novidades. E segue aqui no canal no YouTube. Se está assistindo no YouTube, no canal da Corban, segue aqui, se inscreve aqui. Ativa o sininho para que toda vez que tiver música, ou toda vez, eu estou pensando na música, né? Cantor é uma maravilha. Toda vez que tiver vídeo novo, você seja notificado, tá bom? Vamos finalizar diferente com música, pode ser? Então, para finalizar, eu quero cantar uma canção e oferecer especialmente para a Dona Rosa, mãe do Carlos, Dr. Carlos. Então, Dona Rosa, essa vai para você, Amado Batista. Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Obrigado, gente. Até o próximo programa Entre Amigos. Tamo junto. Música